Então vamos lá, vamos apresentar o nosso primeiro preletor da nossa... Ainda tem muita coisa pela frente. Muita coisa. Então é o seguinte, o preletor dessa noite, vamos apresentar o primeiro preletor da conferência Alicerce. Ele nasceu em Brasília, mas tem sangue e DNA baiano. Quem será? Ele é casado há 18 anos com a Ítala. É pai de 3 filhos, Enzo, Theo e Liz. Calma aí, sem torcida. Ele é teólogo, psicólogo e atleta. Amante da corrida de rua, recentemente conseguindo correr 42 quilômetros quando completou 42 anos. Quando eu completar 42 eu vou correr também. Você também, Jair? Agora não, só quando com 42. Ainda eu vou fazer 43, que eu ganho dele. Boa. Ator conhecido por interpretar bem apenas um único papel, Jesus. Aê! É o maior defensor do chocolate Caribe e, por fim, pastor líder e fundador da Igreja Batista Alicerce. Eles já começaram. Recebam com muito carinho e aplausos o nosso Pastor Felipe Simões. Muito boa noite, gente. Se você não gosta de Caribe, você não sabe ainda o que é bom da vida. Mas essa conversa é para outro dia. Obrigado, pastor Jairo. Obrigado, Ayla, pela introdução aí. Obrigado a todos vocês. Gente, quem está feliz aí, faz barulho, gente. Esse ano tem sido um ano de momentos sequenciais muito significativos na nossa vida, no meu ministério e na vida desta igreja. A gente teve 2 organizações de igreja, a gente organizou em abril, a gente organizou em maio, e a gente passou a existir em abril, mas também passou a existir dia 25 de maio, e agora também a gente está passando a existir para fora da igreja. Tem fachada nova, se você não viu, depois vai lá olhar. Ainda precisa de luz para iluminar a fachada, mas já tem fachada nova. E a gente está vivendo agora, nessa conferência, a oportunidade de nós lançarmos, de fato, essa proposta do que é a Igreja Batista Alicerce na cidade de Brasília. Nós estamos orando e trabalhando muito para que esta igreja seja semeada mesmo na dependência de Deus e com os nossos ouvidos, corações atentos para a direção que o Espírito Santo quer que nós andemos para esta igreja, para esta comunidade, mas também através. Nós não existimos para nós mesmos, nós existimos para manifestar o reino de Deus aqui nesta cidade, amém? E esses dias vão ser dias para nós sermos encorajados, para nós sermos motivados e impulsionados nessa direção, de entendermos de maneira mais clara a nossa vocação, aquilo que Deus tem nos chamado a ser e fazer como agência do reino dele aqui, e como especificamente Igreja Batista Alicerce, porque eu creio que cada igreja local tem um chamado, tem uma vocação, tem um jeito próprio de expressar aquilo que Deus quer realizar através das nossas vidas. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com você a palavra nessa noite. Quero convidar você a mais um tempo de oração. Feche seus olhos aí onde você está. Eu vou deixar você falar um pouco o que está no seu coração, expressar um pouco daquilo que está habitando o seu coração agora, seja gratidão, seja preocupação, o que for, apresenta agora na presença do Senhor. Se você não está acostumado a orar, é uma conversa que você pode ter com Jesus, falar: Senhor, olha, eu estou aqui, eu estou sentindo isso, eu quero que o Senhor contemple meu coração, veja como eu estou me sentindo. Senhor, nós abrimos nosso coração aqui para Ti, Pai, pedindo, Espírito Santo de Deus, fala com cada um que está aqui nesta noite. Fortalece em nossos corações uma convicção
muito profunda de que chamado o Senhor tem para nós como igreja. Nós queremos nesses dias firmar ainda mais aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações sobre Jesus como o alicerce desta igreja, sobre vivermos esses 4 pilares que o Senhor nos deu, antes mesmo de nós os enxergarmos, antes mesmo de nós sistematizarmos, nós já vivíamos isso de maneira clara, orgânica, natural, Senhor. O Senhor nos deu essas características, uma comunidade que ama a Tua Palavra, uma comunidade que ama adorar o Teu nome, uma comunidade que ama estar junto, partilhando a vida, e uma comunidade que ama expressar a Tua presença, expressar a Tua graça, expressar o Teu Evangelho, manifestando Jesus na vida de outras pessoas. Senhor, fala conosco nesses dias, fala conosco hoje, nesta noite, ao abrirmos a Tua Palavra, e nos conduz mesmo sempre no centro da Tua vontade. Contempla o coração que faz pedidos neste momento, que porventura esteja apresentando diante do Senhor preocupações, angústias, que o Senhor contemple, e que o Senhor, com Tua graça e misericórdia, toque a vida daqueles que estão precisando da Tua intervenção e da Tua providência. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós entrarmos na palavra dessa noite, eu quero fazer um agradecimento especial. Nós já estamos aqui com um convidado muito querido e muito especial para nós. Pastor Tiago Mates está com a gente aqui, será preletor na nossa conferência. Pastor Tiago Mates é pastor na igreja Red, lá em Indaiatuba, uma igreja que tem inspirado muitas outras igrejas ao redor do país. E uma dessas igrejas que tem se inspirado na Red é a Igreja Batista Alicerce. Nós estamos querendo também trilhar um caminho que promova no ambiente da igreja um contínuo crescimento espiritual. A Igreja Red tem sido um referencial de plantar isso e de desenvolver isso no coração das pessoas. Então, pastor, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela disposição de estar aqui conosco. Que Deus use sua vida nesses dias, amanhã, domingo. Amanhã nós vamos receber o pastor Pedro Felizola também, que hoje não está aqui porque está celebrando um casamento. E eu quero encorajar você, pastor Tiago Mates, recentemente, não tão recentemente, mas relativamente recentemente, lançou seu primeiro livro. Esse é o primeiro, Tiago? Esse é o seu primeiro? Primeiro livro, Jesus não é quem você pensa. A gente está vendendo os livros do pastor Tiago lá fora, na nossa praça de alimentação. Então, nos procure lá depois para você adquirir o livro do pastor Tiago. E ao lado lá da loja dos livros, tanto do pastor Tiago, e amanhã teremos os livros do pastor Pedro, nós temos uma livraria também montada com o pessoal da MW. E eu pedi para o Richard trazer um pacote. Na verdade, eu pedi esse livro e ele fez um pacote de 3 livros: Igreja Simples, Vida Simples e a Igreja Essencial. São livros de autoria ou coautoria do Tom Rainer. É um pastor que fez uma pesquisa muito importante nos Estados Unidos sobre as igrejas mais relevantes e crescentes nos Estados Unidos, e ele descobriu que essas igrejas são igrejas que tendem a ser mais simples e focadas em discipulado. E a gente tem orado e pensado muito sobre isso na Igreja Batista Alicerce, em como nós simplificarmos um pouco a nossa vida para podermos gastar energia com o que realmente importa, com o que é essencial, e fazer isso com um foco em crescimento espiritual, em formação de discípulos de Jesus. A gente vai falar muito sobre isso daqui para frente aqui na igreja, porque eu desejo que cada membro entenda mesmo essa essência que Deus quer fazer florescer em nós, não só plantar, mas fazer florescer em nós, de formação espiritual, de levar pessoas a um crescimento contínuo em Jesus Cristo. Então, se você gosta de ler, eu encorajo você a ir lá na livraria e comprar um ou os 3 livros para você conhecer essa literatura que vai ter muito a ver com a nossa caminhada como igreja. Bom, estamos dando início ao nosso primeiro encontro dentro dessa conferência. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus,
capítulo 16, a partir do verso 13. Nós vamos iniciar essa palavra olhando para esse trecho da palavra de Deus, Mateus capítulo 16, versos 13 a 18. Mateus 16, 13 a 18, deixa sua Bíblia aberta aí, nós vamos ler logo, logo. Eu e minha família, nós nos mudamos em 2016 para os Estados Unidos. Chegando lá, nós fomos morar numa casa que a gente sonhou meses morar naquela casa. O jeito que a gente conseguiu chegar naquela casa foi muito de Deus. E chegando lá, a gente começou a montar um pouco da casa. Eu digo um pouco porque a gente chegou lá, a casa já estava praticamente com tudo montado. Já tinha televisão, já tinha cafeteira, já tinha talheres dentro da gaveta. E a gente foi muito abençoado em chegar numa casa que já tinha, inclusive, comida na geladeira para a gente comer. Mas a gente foi colocar a nossa cara na casa. E aí eu fui instalar um quadro na entrada da casa. E fui furar a parede para instalar o quadro na entrada da casa. Peguei uma furadeira e comecei a furar a parede. Os primeiros milímetros de parede, a broca entrou facilmente, mas logo ela encontrou uma barreira e eu fazia força e não entrava de jeito nenhum, nem 1 milímetro a mais. E eu não consegui instalar o quadro com parafuso, que era o que eu estava acostumado a fazer no Brasil. Lá eu descobri que tem outros meios, e já veio para o Brasil também, que tem um adesivinho lá, que é muito mais fácil, põe um adesivo e acabou, instala o quadro. Mas até aquele momento eu só conhecia o método antigo, furadeira e parafuso, mas não fui feliz nessa tentativa. E aí, conversando com um vizinho, eu descobri o porquê. Eu descobri que as paredes externas da casa, todas elas eram de concreto puro, concreto armado puro. E eu perguntei por que fizeram a parede de concreto. Eu sempre ouvi falar que nos Estados Unidos as paredes são de madeira, é tudo leve, né? E ele falou assim, é porque em 1992, passou um furacão aqui na Flórida, chamado Furacão Andrew. E esse furacão arrasou o sul da Flórida, levou casa, levou tudo, carregou tudo. E o estrago foi tão grande, foi um dos furacões que mais causou perdas no estado da Flórida, na história. O estrago foi tão grande que o estado da Flórida teve que mudar o código de construção civil. E aí, a partir do furacão Andrew, as novas casas construídas de 92 em diante, passaram a ser casas com pelo menos um cômodo feito de paredes de concreto puro. Algumas casas foram feitas com todas as paredes externas de concreto puro, para serem casas à prova de furacão. Então, não adianta, você pode usar qualquer furadeira, você não vai conseguir entrar nessa parede para colocar um parafuso. E eu estava refletindo sobre essa história, pensando sobre a palavra que quero compartilhar com você hoje, pensando que as pessoas entenderam lá que elas deveriam não construir uma casa que fosse fácil de reconstruir, porque a casa fácil de reconstruir também é fácil de destruir. É como aquela historinha dos 3 porquinhos. Eles entenderam que era melhor investir um pouco mais na construção para que as casas fossem resistentes às tempestades tão comuns no sul da Flórida. Entenderam que deveriam construir casas que protegessem as famílias e não deixassem as famílias expostas num furacão que porventura passasse em algum momento. E aí mudaram o Código de Construção Civil para que as casas fossem duradouras. E é interessante como esse exemplo literal é um paralelo sobre a nossa vida. Ninguém constrói uma casa pensando no dia que ela vai cair, verdade? Quando a gente vai construir uma casa, a gente constrói uma casa pensando que essa casa vai permanecer, sim ou não? Ninguém entra para um casamento pensando no dia do divórcio, sim ou não? A gente casa pensando, isso daqui é para sempre. Ninguém começa uma empresa esperando o dia de falir, não é verdade? Todos os nossos empreendimentos na vida, eles visam
permanecer, visam perdurar. A gente começa algo pensando que aquilo deve dar certo, que aquilo deve permanecer. A gente sabe que a vida vai trazer tempestades, que a vida vai trazer dificuldades, porque todo mundo vive isso. Tem alguém aqui que nunca viveu nenhuma dificuldade na vida, nenhum tempo difícil? Acho que não. Todos vivemos. E tudo que a gente empreende na vida, seja família, seja carreira, seja o lugar onde vamos morar, nós empreendemos no intuito dessas coisas darem certo e permanecerem a despeito dos furacões e das tempestades. E é assim também a igreja. Ninguém planta uma igreja pensando no dia que essa igreja vai acabar. Ninguém planta uma igreja pensando, vamos plantar, mas sabemos que um dia essa igreja vai dar errado, vai dividir. Ninguém pensa assim. Agora, quando nós falamos de família, quando nós falamos da nossa vida, quando nós falamos de plantar uma igreja, o que nos garante que aquilo que estamos construindo permanecerá? Será que existe alguma garantia de construir, de plantar uma igreja que vai permanecer? O que vocês acham? Existe? Será que tem como iniciarmos um projeto como uma igreja, com pessoas diferentes, com ideias diferentes, e termos a convicção de que estamos construindo algo que vai permanecer? Volte aí para a sua Bíblia e vamos ler este texto do Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Nos diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Jesus não perguntou isso para os discípulos porque ele estava incerto a respeito de si, porque ele estava em dúvida ou com uma crise de identidade. Jesus perguntou porque ele queria sondar como estava chegando a comunicação do seu ministério entre as diversas pessoas, diversas mentes e observadores que o acompanhavam de longe ou de perto. Então ele voltou-se para os de perto, diretamente, e perguntou assim: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntou no plural, vocês, mas como não era raro, um deles tomou a frente para responder. Quem vocês acham? Vocês estão lendo aí, então vocês sabem. Simão Pedro tomou a frente e respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Olha que interessante, Jesus já tinha dado o nome Pedro para Pedro. Mas aqui nessa interação, me parece que intencionalmente Jesus resgata o seu primeiro nome para poder falar o que virá em seguida. Ele diz: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Verso 18, o último do trecho que nós vamos ler hoje aqui. Agora eu lhe digo, e esse é o verso focal nessa noite. Se você quiser sublinhar, botar asterisco. Agora eu lhe digo que você é Pedro. A expressão aqui é Petros. Que você é Petros. E sobre esta pedra, a expressão é Petra. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Dr. D.A. Carson, em uma de suas preleções, disse que provavelmente esse é o texto ao redor do qual existe mais divergência teológica na história da igreja. Em cima desse texto, criou-se toda a teologia que sustenta a ideia do papado na Igreja Católica. E em reação a essa
doutrina do papado, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, como uma reação a essa doutrina, os reformadores atacaram diretamente, dando uma interpretação também muito comum entre as igrejas protestantes, tidas como protestantes, uma outra interpretação reativa à interpretação conhecida como a interpretação católica desse texto. E Dr. D.A. Carson diz que é importante entendermos o que esse texto quer dizer, porque esse texto fala muito do que Jesus quer que a igreja entenda sobre sua identidade, sobre quem ela é. Mas antes de voltarmos, especialmente para esse último verso, o verso 18, eu quero que a gente reflita um pouco sobre uma expressão muito importante. Naquele tempo, a construção civil daquele tempo, o código de construção civil, não da Flórida, mas daquela região ali do Oriente Médio, Jerusalém e arredores, era completamente diferente do que a gente tem hoje, porque a tecnologia era muito menos avançada de engenharia. E as construções se valiam muito da física, dos cálculos estruturais, considerando que as construções elas não tinham uma liga muito eficaz, como a gente tem hoje o próprio concreto, para poder fazer com que as peças, os elementos formadores de uma estrutura, ficassem bem coesos, presos, firmes e suportassem, então, as intempéries, as mudanças climáticas, os tempos mais fortes. Então, primeira coisa, as pedras usadas para construírem os grandes edifícios precisavam ser grandes e pesadas. E segundo, elas precisavam ser calculadas no ângulo em que elas eram lapidadas, para que elas funcionassem umas sobre as outras e formando paredes, formando colunas, elas permanecessem mesmo com chuvas, ventos, terremotos. Entendem isso? E aí, nesse contexto das edificações com pedras sobre as outras, havia um conceito muito importante, o conceito da pedra angular. Toda edificação precisava ter uma pedra angular. Uma pedra que, ora, era uma pedra colocada como uma pedra fundamental, ela era colocada como a primeira pedra da construção, e ela era lapidada com muito cuidado, porque ela ia determinar a qualidade da parede que ia se seguir a partir dela, para um lado e para o outro, por causa do ângulo reto, geralmente um ângulo reto. Ora, também, essa pedra angular não aparecia como uma pedra fundamental, mas alguns termos bíblicos utilizam uma palavra que seria traduzida como pedra da cabeça. É como se fosse uma pedra no alto do arco. Eles formavam um arco de passagem e lá no topo do arco era colocada uma pedra angulada. Eu vou mostrar para vocês a imagem, para que esse ângulo da pedra, com as outras pedras todas encostadas umas nas outras no formato de arco, elas assentassem e ficassem presas mesmo sem cimento, sem argamassa, sem rejunte, sem nada dessas coisas que a gente tem hoje. Então eu quero conversar com vocês sobre esse conceito, a pedra angular. A gente vai olhar para imagens que eu fiz você imaginar agora, talvez não tenha imaginado tão bem, mas você vai ver em imagens. Mas antes eu quero falar com você rapidamente sobre a pedra angular na Bíblia. Existem textos bíblicos que usam essa expressão. Por exemplo, Salmo 118, que é repetidamente citado no Novo Testamento, a gente vai ver isso também. Salmo 118, verso 22, diz: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou o quê? A pedra angular. O profeta Isaías também usou essa expressão. O profeta Isaías, no seu livro, Isaías 28, verso 16, ele registrou assim: por isso, assim diz o Senhor soberano, vejam, ponho em Sião
uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer jamais será abalado. O apóstolo Paulo também fala sobre esse conceito da pedra angular, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 20, ele diz: juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo. Jesus também falou sobre isso, se autorreferindo e citando um texto do Antigo Testamento, mais precisamente o Salmo que acabamos de ler, Salmo 118, verso 22. Jesus olhou para eles, está em Lucas capítulo 20, verso 17, Jesus olhou para eles e perguntou: então o que significa esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. Esse mesmo diálogo de Jesus também está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 42. Então Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E aí em Mateus, Jesus foi registrado também, Jesus citando o verso 23. Ele citou o verso 22 do Salmo 118 e também o 23, que é: isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu já expliquei para vocês um pouco, mas quero que vocês visualizem o que era naquele tempo essa ideia. Quando se falava pedra angular, quando se falava pedra de esquina, algumas versões usam essa expressão, pedra de esquina. Quando era usado, seja no Salmo, seja em Isaías, seja por Paulo em Efésios, seja por Jesus citando o Salmo no seu ministério, conversando e dialogando e debatendo com os religiosos da época, o que imagem vinha na mente daqueles que ouviam essa expressão, pedra angular? Fazia parte da vida, fazia parte do convívio com os edifícios, com as construções daquele tempo. Então, uma imagem comum que poderia vir à mente das pessoas que ouviam a expressão pedra angular é essa pedra da cabeça. Vocês estão vendo essa pedra centralizada na imagem? Como ela é angulada? Pedra angular. Ela tem um ângulo. Esse ângulo é o que garantia com que todas as pedras colocadas em direção de arco, elas ficassem então assentadas umas sobre as outras e o arco não caísse. Se você retirasse só esta pedra ali do meio, o arco todo caía e se desfazia, só por causa dela. Não está na base, ela está no topo, mas é ela que sustenta toda a estrutura. É por causa dela que a estrutura permanece. Não tem cimento, não tem barra de ferro passando entre as pedras, não tem nada disso que a gente vê nas construções hoje. O que tinha aí era matemática, física, aplicada na construção. Então, calculava-se o tamanho das pedras, o peso e o ângulo. E de acordo com o tamanho, peso e ângulo, era possível fazer o arco. E esta pedra de cima, esta pedra do topo, esta pedra da cabeça, era por causa dela que todas as outras podiam permanecer no seu devido lugar, formando o que se esperava daquela edificação. Uma outra imagem que podia surgir também na mente das pessoas é parecida com essa. Eu não encontrei uma imagem tão clara, mas veja como essa pedra é diferente das que estão ao redor. Apesar dela ter um miolo assim, bruto, o construtor fez questão de pegar essa pedra e nas bordas dela lapidar com muita precisão, dar para ela um aspecto claro de ser uma régua, um ponto de referência. Então os construtores, quando iam levantar as paredes, uma para cá, outra para lá, eles começavam com esta pedra cuidadosamente lapidada e preparada. Eles colocavam esta pedra, e esta pedra era referência para a construção de toda a parede de um lado, de toda a parede do outro. Sem ela, a parede ia ficando torta ao longo do caminho. Com ela, sendo a referência constante das próximas pedras, era a garantia de se manter uma parede bem construída,
reta, sem tombar para um lado ou para o outro. Essa era a imagem. Algumas dessas pedras, essa pedra aí não é o caso, ela está a alguma altura do chão, não sei precisar exatamente qual, mas algumas dessas pedras eram literalmente colocadas como a primeira pedra, a pedra fundamental. Naquele tempo, o termo pedra fundamental não tinha muito a ver com o que a gente hoje entende como pedra fundamental quando a gente vai ver uma grande construção, né? Que a pedra fundamental é só aquela pedra simbólica onde tem o nome de alguém homenageado e tal. Nesse sentido, era literal mesmo. A pedra fundamental, ela era o fundamento daquela edificação. Ela era colocada como a primeira pedra e sobre esta pedra era então construído todo o edifício a partir dela e sobre ela. Agora, nós abrimos a mensagem, a leitura da mensagem nessa noite, tendo um diálogo entre dois personagens importantes da história bíblica, Jesus e Pedro. E esse diálogo entre Jesus e Pedro encerrou-se, pelo menos no trecho que nós separamos hoje, que eu separei para compartilhar com você, encerrou-se com uma expressão de Jesus para Pedro. Ele disse: Pedro, sobre esta pedra eu vou o quê? Edificar a minha igreja. É lógico que no imaginário de Jesus, eu já falei isso aqui em algum momento, no imaginário de Jesus, quando ele usou a palavra igreja e edificar a igreja, é lógico que em parte, não era um prédio que Jesus estava falando. A palavra usada por Jesus para se referir à igreja não significa prédio, não significa um lugar com paredes. A palavra utilizada por Jesus para se referir como igreja é a mesma palavra usada no capítulo 18 de Mateus, quando ele ensina sobre como tratar um conflito entre duas pessoas, e ele diz assim, no final daquela posição, diz: leve até a igreja. A mesma palavra que Jesus diz lá, leve até a igreja, é a palavra que Jesus usa aqui, edificarei a minha igreja. Essas palavras significam assembleia, reunião de pessoas. Mas Jesus, mesmo usando uma palavra sobre reunião de pessoas, ele usa junto a ela a palavra edificarei, que o sentido é construir mesmo. Construir, erguer do chão para cima. Jesus está dizendo: eu vou construir algo a partir de uma pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, Pedro ouviu Jesus falando isso. Pedro estava diante de Jesus, vendo Jesus falar e responder aquilo que ele tinha afirmado. Então, eu acho que é importante a gente entender o contexto da pedra angular em textos da Bíblia, entender a pedra angular no sentido do contexto histórico, essa imagem que vocês estão enxergando aí, mas também é importante entendermos o que Pedro entendeu quando Jesus usou essa expressão. Então, primeira coisa é você saber, Pedro falou sobre a pedra angular. A primeira prova de que Pedro também falou sobre a pedra angular está no Evangelho de Marcos. Mas por que no Evangelho de Marcos eu digo que é uma prova de que Pedro falou? Os historiadores dizem que o Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos. João Marcos foi discípulo de Pedro. João Marcos não caminhou com Jesus em seu ministério, caminhou com Pedro no ministério do apóstolo. E é praticamente unânime entre os maiores estudiosos dos escritos, da manuscritologia, que estuda os textos originais, de que João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, provavelmente escreveu as memórias de Pedro, aquilo que Pedro ensinou para ele no processo de discipulado. Algumas coisas ele pode ter registrado, inclusive em tempo real, ouvindo Pedro e registrando. Outras ele escreveu, talvez, tardiamente, depois, lembrando das conversas que teve com o apóstolo. Outras, talvez, tenha usado fontes comuns, que foram usadas também para escrever outros evangelhos. Mas o fato é que a autoria de João Marcos remete também a Pedro, a memórias do apóstolo sobre o ministério de Jesus. E no Evangelho de Marcos tem o mesmo registro que nós lemos em Lucas e Mateus. Então, Pedro, primeira coisa, Pedro lembrou do que Jesus falou sobre a pedra angular.
Está escrito lá em Marcos capítulo 12, verso 10. Vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Então Pedro lembrou de um momento no ministério de Jesus em que Jesus usou a expressão pedra angular. Mas não parou só aí também. Pedro não só lembrou do que Jesus ensinou, mas Pedro também pregou sobre a pedra angular. Se você abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, verso 11, é a pregação de Pedro. E na pregação de Pedro para o Sinédrio, diz assim: pois a respeito desse Jesus, que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Mais uma vez ele está lembrando do mesmo texto que Jesus se autorreferiu em debate com os fariseus. Pedro não só lembrou do que Jesus falou sobre a pedra angular, Pedro não só pregou literalmente sobre a pedra angular, mas Pedro também entendeu e ensinou sobre a pedra angular. E ele ensinou que nenhum de nós é a pedra angular. Agora pense comigo aí, antes de lermos o texto. Se Pedro entendeu que nenhum de nós é a pedra angular, e esse nós não exclui Pedro, inclui Pedro. Se Pedro diz nenhum de nós é a pedra angular, por que razão Pedro, naquela conversa em que Jesus fala, eu edificarei a igreja, ele entenderia ser ele a pedra? É só uma pulga atrás da orelha, para você ficar aí. Mas Pedro entendeu e ensinou que nenhum de nós é a pedra angular. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 diz, vocês têm se aproximado de Cristo o quê? A pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são o quê? Verso 5, pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Mais uma vez aí usando essa figura da construção a respeito da igreja. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Pedro entende e ensina que a pedra angular não é ele, não sou eu, nem você. Nós somos pedras vivas, mas somos pedras vivas em torno da pedra viva. Nós estamos edificando uma igreja e somos parte dessa edificação, mas nós somos as pedras que dependem de uma pedra para ficarem firmadas no seu devido lugar, para serem colocadas alinhadamente no lugar que lhes foi proposto, para o qual foram chamadas para estar. Pedro também encoraja, nesse mesmo texto, na primeira carta de Pedro, Pedro nos encoraja a afirmar a nossa identidade sobre a pedra angular. 1 Pedro capítulo 2, verso 7 diz assim, sim, vocês os que creem reconhecem a honra que lhe é devida a Jesus Cristo, a pedra angular. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, se deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, Pedro diz, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Pedro está dizendo, a identidade de vocês está firmada no fato de vocês crerem em quem Jesus é. E a palavra já profetizou sobre quem Jesus é. Ele é a pedra viva. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, mas Deus escolheu como pedra angular.
que sustenta tudo em ordem e no seu devido lugar. E aí Pedro faz uma convocação para nós. Pedro nos convoca a cumprir nossa missão de mostrar ao mundo quem é a pedra angular. Ainda no verso 9, eu não li o verso 9 todo, ele diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para uma missão, para mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro ouviu Jesus falar sobre a pedra angular. Pedro lembrou o que Jesus falou. Pedro pregou sobre o que Jesus falou. E Pedro, a partir do que ele ouviu, do que ele lembrou e do que ele pregou, escreveu e ensinou. Que relação existe entre nós, pedras, e ele, a pedra? Agora eu quero convidar você a voltar então para o texto inicial, Mateus 16, mas a gente vai focar agora só no verso 18 para caminharmos para o fim. Jesus, na sua conversa com Pedro, diz: agora eu lhe digo que você é Pedro. A expressão Petros significa, sabe o que significa a expressão Petros, que é a expressão usada aqui? Significa pedra. Só isso. Petros significa pedra. E sobre esta pedra, aqui Jesus usa uma outra expressão. Para se referir a pedra, ele usa Petros, mas para falar pedra, ele usa Petra. Sabe o que significa Petra? Pedra. Dr. Carson também diz, ele disse na sua preleção que eu assisti, ele disse assim: eu creio que esse diálogo que está registrado em grego, na verdade foi em aramaico, porque era como eles conversavam entre eles. Supondo que foi em aramaico, no aramaico não existem duas palavras diferentes para a mesma coisa, como aqui, Petros, Petra. Em aramaico é a mesma palavra, que no Evangelho de Mateus também é usada como o nome de Pedro, Cefas. Cefas em aramaico significa pedra. E o Dr. Carson diz: Jesus chamou Pedro e disse: você é Cefas, e sobre Cefas eu edificarei minha igreja. Para você entender esse contexto, eu vou parafrasear usando outra expressão. Eu entendo que toda liderança na igreja, ela é uma liderança pastoral. Não importa em que nível você esteja liderando, você precisa entender que, em primeiro lugar, você cuida do coração. E depois você cuida dos afazeres. Você cuida do seu coração e do coração daqueles que você lidera. E depois você cuida do que você tem que fazer e do que os outros têm que fazer também. Toda liderança no contexto da igreja precisa ser uma liderança pastoral. Então, imagine se eu chegasse para o Edinho aqui e dissesse: Edinho, você é líder. E sobre o líder existe a missão de liderar como um pastor. Você acha que o Edinho, ouvindo isso, ele vai entender que só ele é líder e só ele foi chamado para ser pastor? Ou ele vai entender que ele é um líder como outros líderes e que ele, como todos os outros líderes, precisam ser pastores na sua forma de se relacionar? Entende? Quando eu digo: Edinho, você é líder, eu não estou dizendo você é o único líder que existe e o único líder que vai ser um pastor. Eu estou dizendo: você é líder. Ele entendeu? Sim, eu sou líder. E sobre o líder existe uma missão de se relacionar pastoralmente com aqueles que você lidera. Jesus chama Pedro e diz: Pedro, você é pedra. Pedro diz: sim, entendi.
sou pedra. E Jesus diz, é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. Jesus não está dizendo, olha Pedro, você vai ser o primeiro papa. Você vai ser a pedra fundamental da igreja. É sobre você que a igreja vai ser construída. Jesus não estava dizendo isso. Jesus estava dizendo, Pedro, você é pedra. Você é uma pedra, Pedro. E é com pedras como você, é sobre pedras como você, que eu vou edificar a minha igreja. E aí Pedro recebe essa palavra, lembra dessa palavra quando conversa com Marcos, prega sobre essa palavra quando está diante do Sinédrio, escreve sobre esse entendimento quando vai redigir a sua primeira carta, a primeira carta de Pedro. E ele diz, nós somos pedras, eu e vocês, todos nós somos pedras, e pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual. E estamos em torno da pedra viva. Nós somos pedras vivas, mas Ele é a pedra viva. Nós somos pedras que edificam a casa espiritual, mas Ele é a pedra angular. Entendendo isso e olhando para esse último verso que lemos no Evangelho de Mateus hoje, eu quero convidar você a concluir junto com Pedro 3 coisas importantes que são fundamento para nós, a partir de hoje, são fundamento para esta igreja. São o nosso ponto de partida. 3 afirmações que precisam estar vivas na lembrança, na expressão, no compartilhamento, na forma de nos relacionarmos e de entendermos o nosso chamado como igreja. Primeiro, Pedro, eu e você somos pedras. Jesus chamou Pedro e disse, você é pedra. E Pedro entendeu, eu sou. E eu e você precisamos olhar para a vida de Pedro, para o diálogo de Pedro com Jesus e fazer o exercício que eu convidei vocês a fazerem no último domingo. Não só ler sobre Pedro, não só ler sobre Jesus, mas ler sobre nós. Ler em Pedro algo a nosso respeito. Ler em Cristo algo que é para nós. Jesus está dizendo, Pedro, você é pedra. Pedro entendeu, e eu e você precisamos entender que nós somos pedras. Por isso ele diz, somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós fomos colocados em um lugar. Nós fomos chamados e posicionados em um lugar para construirmos, para sermos uma edificação. De quem? Nossa? São as pedras que se colocam? Ou existe alguém que as edifica? Nós somos pedras nas mãos do edificador. Assim como Jesus diz, eu sou o pastor e eu sou a porta. É como se Jesus estivesse dizendo, eu sou a pedra e eu sou o construtor. Vocês são pedras e eu vou edificá-los como minha igreja. A segunda afirmação é que pedras sobre a pedra. É assim que Jesus edifica a sua igreja. Pedras sobre a pedra. Pedras vivas sobre a pedra viva. Pedras da edificação sobre a pedra angular. Terceiro, sobre a pedra angular, a igreja jamais será derrubada. Eu comecei a falar assim, tem um jeito da gente plantar uma igreja com convicção de que ela não vai ruir, que ela não vai acabar? Tem. Se Jesus for o único alicerce, se Ele for o alicerce, se Ele for a pedra fundamental, se Ele for a pedra angular, se Ele for a pedra viva, não sou eu que estou afirmando, foi Ele quem disse para Pedro, Pedro, as forças da morte não a conquistarão.
Na cultura daquele tempo não havia força maior do que as forças do Sheol, as forças do Hades. Na mentalidade daquele tempo, a força mais temida por todo homem era a força do Sheol, a expressão hebraica que significa, em alguns lugares, inferno, em outros, sepultura, em outros, morte, Sheol. A expressão que provavelmente Jesus usou, se falou em aramaico, foi uma expressão como essa, Sheol. E a expressão registrada aqui é Hades, que é a mesma coisa em grego. É as forças da morte. Não há no imaginário comum daquele tempo uma força maior do que a força da morte. Ninguém consegue superar a força da morte. Até aquele tempo, todos criam nisso, todos sabiam que nenhum homem na terra poderia vencer a força do Sheol, a força do Hades, a força da morte. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, eu vou edificar a minha igreja, e nem mesmo a maior força existente no mundo será capaz de derrotar a minha igreja. E sabe por que eu e você podemos crer nisso? Porque esta força do Sheol não venceu a pedra angular. Ele foi sepultado, mas no terceiro dia, ele venceu o Sheol, ele venceu o Hades, ele se tornou a pedra angular, sobre a qual nós edificamos a nossa vida, sobre a qual nós edificamos a nossa igreja. É Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, e a igreja que está sobre ele vencerá também aquilo que ele venceu. Amém? O meu desejo é que você hoje sonhe comigo sobre essa igreja com paredes que não dá para instalar um quadro, sobre essa igreja que vai passar por furacões, que nesses furacões às vezes vai perder telha, vai perder um pedaço aqui e outro ali, mas ela não vai ruir, porque o firme alicerce dela é aquele que venceu a morte. Porque o firme alicerce dela é a pedra viva, a pedra que os homens rejeitaram, mas a pedra na qual nós depositamos a nossa fé. Minha convocação hoje, igreja, é que a gente entenda como Pedro entendeu. É que a gente se levante hoje dessas cadeiras, para irmos para as nossas casas, tentar dormir. Pelo menos eu vou tentar. E acordarmos amanhã de manhã já pensando, nós estamos construindo uma igreja. Antes de 92, havia muitas casas construídas lá no sul da Flórida. Mas depois de 92, elas passaram a construir com uma intenção clara de resistir. Sabe, nós não estamos nos tornando igreja hoje. Nós nem sequer nos tornamos igreja no dia 25 de maio, no dia oficial da nossa fundação. Nós já éramos igreja. Mas eu posso dizer para vocês, se você não teve esse sentimento, essa sensação, eu posso dizer para você que de agosto do ano passado para cá, a gente enfrentou ventos fortes. A Igreja Batista Capital enfrentou ventos fortes, o campus EPNB enfrentou ventos fortes. E esses ventos precisam fazer a gente repensar no nosso código de construção. E dizer, nós precisamos plantar esta igreja que Deus está nos chamando para plantar de um jeito que resista, de um jeito que permaneça. Vai ter tempestade? Vai, gente, porque tempestade está aí. Por melhor que você construa, a tempestade vem, porque não tem a ver com o tipo de construção, ter ou não ter tempestade. Tem a ver com o tipo de construção, o que vai acontecer quando a tempestade chegar. Mas eu quero que você levante hoje dessa cadeira dizendo, eu vou construir esta igreja naquele alicerce que não pode ser posto outro no lugar. Jesus Cristo, aquele que venceu a morte
e afirmou: a igreja que eu edificar também vencerá a morte. Amém? Vamos orar juntos sobre isso? Fique de pé onde você está. Eu quero orar com você. Eu vou te dar um tempo para você se apresentar diante de Deus, diante dessa palavra, dizer: Senhor, é isso que eu quero fazer, é esse compromisso que eu quero fazer. Eu quero ser pedra viva, eu quero ser pedra na edificação desta igreja que está firmada em Ti. Então comece a fazer isso, feche seus olhos, comece a falar com Jesus aquilo que no seu coração arde, aquilo que você nessa noite se sente convidado a fazer, aquilo que nessa noite você se sente convocado a se comprometer. Diga a Ele qual é a disposição que você tem no seu coração hoje. Firme um compromisso com Ele. Diga: Senhor, eu quero isso. Eu me comprometo com isso. Eu vou nessa direção. Eu vou me juntar a esse chamado, a essa vocação. Senhor, eu estendo minha mão sobre este povo, Deus. Nós somos Tua igreja, Jesus. Sentimos que fomos chamados para edificarmos uma casa espiritual neste lugar, nesta cidade. Então o que te pedimos nessa noite é: capacita-nos, Senhor, assim como o Senhor capacitou Pedro, assim como o Senhor capacitou os apóstolos, nos capacita, Senhor, a firmar esta igreja na pedra angular que é Jesus Cristo. Porque fazendo isso nós temos a convicção, Deus, de que a Tua profecia se cumprirá. Nem mesmo as forças da morte, nem mesmo as portas do inferno prevalecerão sobre esta igreja que está alicerçada em Jesus Cristo. E nós firmamos, Deus, este compromisso. Nós fazemos este firme compromisso, como Igreja Batista Alicerce, de edificarmos, como pedras vivas, edificarmos uma casa espiritual sobre a rocha, a pedra angular, que sustenta tudo em seu devido lugar. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida.